como eu faço para saber, então, qual foi a opção do usuário no momento que ele está rodando a aplicação, ele digita aqui, escolhe, marca qual é a opção dele. Como eu faço isso? Vou colocar um botão aqui agora. Simplesmente para a gente saber, para a gente identificar qual é a propriedade que a gente vai usar para saber qual foi selecionado. Então, como eu mostrei antes, a gente tem o item index, né? Essa propriedade item index do Radio Group, que determina qual deles está selecionado. E eu posso usar isso, posso testar isso. Então, aqui no botãozinho de OK, eu vou perguntar se o Radio Group 1 ponto item index, se for igual a 0 é solteiro, se for igual a 1, por exemplo, é casado. Então, vou colocar aqui. Só uma mensagem para identificar que foi pressionado, escolhida aquela opção. Então, se eu marcar o solteiro, então OK, nada, separado, nada, mas se for casado, a mensagem. Ok? E os outros componentes como eu uso? Vamos dar uma olhadinha no Combo Box, então, para a gente ver como que é a utilização dele. Então, vou pegar aqui o componente Combo Box. Quais são as propriedades importantes para o Combo Box? Antes disso, adicionar um label aqui. A primeira propriedade é essa aqui, autocomplete. Para que ela serve? Para quando o usuário estiver escolhendo uma opção, aqui ele pode digitar se ele já tem uma ideia daquilo que ele quer, ao invés de abrir e procurar os valores. Depois a gente dá uma olhadinha nela. A outra propriedade é a propriedade itens, igual ao do grupo, ao rádio grupo. Então vamos lá. Do mesmo jeito que no Radio Group, se eu adicionar linhas em branco, elas vão aparecer em branco no meu Combo Box. Ok? Então, se eu rodar, abrindo aqui, então aparecem do jeito que eu coloquei. Esse texto que está aqui, ele é alterado na propriedade text. Tá aqui. Eu posso deixar em branco, ou eu já posso preencher com algum valor que aparece na minha lista. Outra propriedade importante é essa propriedade aqui chamada sorted, que é ordenado. Então, se eu quiser uma ordem alfabética crescente, eu posso marcar, né, como está agora, está na ordem que eu digitei, então, ou seja, a ordem que eu escolhi na hora de digitar. Se eu marcar essa opção de sorted,
Agora eles aparecem aqui, então, em ordem alfabética crescente. E aquela propriedade autocomplete é justamente para quando eu começar a digitar. Se eu digitar uma letra, ele já vai lá e começa a buscar as cidades que começam por essa letra, enfim, com as letras que eu estou digitando. Como eu faço para saber, então, qual foi a escolha do usuário? Praticamente da mesma forma que o Radio Group. Vou colocar um botão aqui para a gente testar. Então, no momento que o usuário clica nesse botão e escolher uma opção, vou só testar para saber. Então, se o meu combo box ponto item index, a mesma coisa. Eu preciso saber qual que eu vou identificar. Vamos ver aqui então. Zero é Ariquemes, 1 é Cacoal, 2 é Jaru, 3 é de Paraná. Então, se o usuário escolher de Paraná, se combo box items igual a 3, então vamos ver se funciona. Escolher Jaru, nada acontece. Escolher de Paraná, tá aí. Okay. Do mesmo modo que a gente fez com o Radio Group, se eu quiser deixar uma opção aqui pré-definida, basta que eu insira o texto lá na propriedade text, ou então eu altere aqui a propriedade item index. Por exemplo, o padrão é de Paraná. Então, se eu colocar o item index com 3, já vai aparecer de Paraná, né, que seria a escolha já um valor pré-definido. Se não, eu posso deixar com o valor aqui -1 e não tem nenhuma selecionada. Aqui também a gente poderia usar a propriedade test para testar e aí tem que ser exatamente igual como está lá, para a gente testar qual foi a opção escolhida. Se eu mudar aqui, nada acontece. Se eu colocar de Paraná, então está a opção. Okay. E o último componente dessa família de 3 é o listbox, que também tem praticamente o mesmo funcionamento. Então, quais são as propriedades importantes aqui? Propriedade itens. Se eu redimensionar, observe que ele automaticamente adiciona aqui uma barra de rolagem. Tá? A outra propriedade importante é a propriedade columns. Se por acaso eu quiser dividir isso em 2 ou mais colunas, também é possível. E ele também tem a propriedade sorted, que é ordenado. Então, se eu colocar aqui como verdadeiro, ele vai ordenar para mim em ordem alfabética crescente. Do mesmo modo que os outros 2 componentes, eu só posso escolher uma
das alternativas apresentadas. Então, aqui está só com uma coluna. O Listbox também tem a propriedade autocomplete, que permite a gente localizar um item digitando as iniciais, ou enfim, começando a digitar a palavra que a gente quer. Tá? Como é que isso funciona? Como é que eu sei qual foi a opção que o usuário escolheu? Então vamos lá. Se list box 1. Aqui eu não tenho o item index, mas eu tenho o selected. E aí eu vou passar qual é o índice que eu estou querendo testar. Então eu quero saber se, por exemplo, se a cor azul foi selecionada. O índice dela é 1, começa em 0, como os outros, e assim por diante. Então, o selected na posição 1 vai indicar que foi escolhida a cor azul. Então, se eu clicar no amarelo, nada acontece. No cinza, nada acontece. Mas se for no azul, então está aqui a opção escolhida. É isso.